Olá pessoal, tudo bem com você aí de casa? Então, nós aqui hoje, tá mais quentinho, viu? Graças a Deus o solzinho apareceu e está bem mais quente. Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a família, o propósito de Deus. Nós vamos falar sobre a união, a comunhão, a vivência da família. Como viver a dois, como viver com os filhos, como os filhos devem viver com os seus pais. Isso é muito bacana, mas existe uma dificuldade aí. Será que a sua família é uma bênção? Será que realmente você procura ser uma bênção para os seus filhos? O que você tem feito? Então esse assunto hoje vai ser um pouco polêmico, mas eu espero que você aí de casa possa nos ajudar, falando sobre o que você acha sobre esse assunto. Família é um propósito de Deus, ameaçado nos dias atuais. O que é que será que nos ameaça? Será que nós estamos preparados para as ameaças do dia a dia? Isso é uma coisa que a gente vai aprender com a pastora, né, Débora? Isso. A gente precisa ouvir de você, uma lição, uma forma de conviver e viver com a família. Tudo bem? Tudo bem, quero agradecer o convite para estar aqui mais uma vez com vocês nesse programa tão maravilhoso, tão enriquecedor, que sempre traz essas temáticas pontuais para os nossos dias. Então, o que eu puder contribuir, vou ficar feliz de fazer isso. Nós que agradecemos, aliás, falar com você é um privilégio, porque sempre tem alguma palavra que nos conforta e nos ajuda, né? Mas, Débora, como é que está a família hoje em dia? Como que a igreja, vê a família? Bom, a família, antes da igreja ver a família, a gente pode pensar que Deus formou a família, né? Então, é um plano de Deus, um projeto de Deus. Se tem algo que Deus fez, foi a família. Então, todas as outras coisas nós vemos Deus dando criatividade para o ser humano, construir um prédio, construir uma casa, mas família não teve mão humana ali. Lá no Jardim do Éden, a gente viu Deus criando todas as coisas, e aí quando ele vai formar o homem, ele diz, não é bom que ele esteja só, vou fazer uma ajudadora para ele, faltava ainda alguma coisa ali, aí vem a mulher, e aí sim, juntos, Deus diz, agora vocês vão se multiplicar, vão encher a terra, vão ter filhos. Então, o próprio Deus falou isso, isso é muito precioso. É um resgate até para nós olharmos para isso que não foi uma ideia humana, não veio do acaso. Se nós entendemos que Deus, o Criador de todas as coisas, esse Deus maravilhoso e bondoso, teve essa ideia porque é algo bom, é algo maravilhoso. Então, a família, eu sempre digo que é um pedaço do céu na terra, é assim que é para ser. E você acha que hoje em dia, esse posicionamento que Deus teve perante a família tem buscado estar perante Deus? Depois que o pecado entrou, a gente viu que as coisas começaram a se deturpar, né? Então, vieram os problemas, não era para ser assim, era para realmente a harmonia, a união, a alegria estar nas famílias, mas lá atrás, desde o início, quando o pecado entra, as crises começaram, os problemas vieram, então hoje precisa haver esse entendimento para que haja um resgate. Como que eu posso viver essa plenitude? Como que eu posso viver no casamento esse lugar de céu na terra mesmo? Quando eu entendo que há um Salvador, que há alguém que é pela minha família, que é Jesus. Sim. Então a Bíblia diz que Jesus vem para resolver. Então assim, quando eu vejo os problemas, quando eu vejo as diferenças, eu sei que em Jesus a gente pode ultrapassar as diferenças. Porque no casamento, as diferenças elas vão existir. São duas pessoas totalmente diferentes, com criações diferentes, convivendo junto. Então, precisa haver alguém ali no meio, alguém na frente, que vai ser o que vai dar sentido. E esse alguém é Jesus. Ele precisa ser o elo. Então, a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra, não se rompe facilmente. Ou seja, eu, o meu cônjuge e Jesus. Se nós estivermos juntos, essa corda ela não vai se romper facilmente. Então sim, existem as famílias que entendem isso e buscam, e nós vemos assim que essas elas perseveram nos dias maus, mas tem aquelas que ainda não conheceram esse amor
de Jesus e essa É a falta possibilidade. de Jesus. É a falta. Com certeza. Ele precisa entrar nos lares, ele deseja isso. Quando eu ainda era jovem, né? Mais jovem, eu aprendi que a aliança, o anel, aquele que nós usamos no casamento, quando ele foi fundido e terminado, a pessoa que criou falou, não teve começo e não tem fim. Então o casamento, eu acredito que seja isso. Na realidade, quando você casa por amor, quando você tem um sonho nesse casamento, quando você quer prosperar junto com o seu cônjuge, a criação dos filhos, a formação da família, você vê que a aliança que você fez com o seu cônjuge teve um começo? Teve, mas ele não pode ter um fim. Quando isso acontece, você acha que a quebra dessa junção, dessa união, dessa aliança, o que provém disso? O que acontece para que tantos casais hoje em dia estão destruindo os seus próprios lares? Eu vejo que a falta de propósito e de entendimento, que é o casamento e a família muito além de um sentir. Então veja, se eu acordo e sinto algo, o meu dia vai ser determinado pelo que eu sinto. Então, por exemplo, hoje eu acordei sentindo amor pelo meu marido. Então eu vou ser boa para com ele. Amanhã eu acordo sentindo raiva. Então eu vou fazer o mal para ele. Por isso que precisa ser além de algo que eu sinto. É uma decisão. Por que muitos pulam fora do barco? Porque abrem mão de uma decisão eterna. Abrem mão de perseverar no dia mal, quando o outro não tem nada para me dar, quando eu talvez me vislumbro com coisas de fora do casamento, porque é aquilo, Sim. né? A grama do vizinho é mais verde. Mais bonita, Mais né? bonita. Então, assim, um homem casado, às vezes ele pode olhar para fora e ver um vislumbre, por quê? Porque ele não está convivendo no dia a dia, não tem a rotina, a exaustão com os filhos. A mulher é a mesma coisa. Sim. As mulheres hoje também, né? Hoje o índice de mulher que trai aumentou muito, então dos dois lados. Mas se eu perder de vista que é uma aliança e não um contrato, é uma aliança e a aliança é eterna, eu possivelmente vou dar espaço na minha mente para enganos, para tentações, porque ninguém está livre disso. É o que mais tem, né? É o que mais tem, mas eu preciso me manter nesse lugar de firmeza mesmo. Eu sempre falo de Deus porque é a minha área, né? Eu ali como pastora, mas eu digo assim, a nossa aliança no altar ali no dia do casamento, o que é? Perante Deus e as testemunhas. Então eu tenho que lembrar que antes de eu ter uma aliança com o meu cônjuge, eu fiz uma aliança com Deus, eu não posso quebrar, isso é muito sério. Sério. É muito sério. Então eu não vou oscilando de acordo com o que eu sinto, porque eu tenho uma aliança com Deus, depois com o meu cônjuge. E aí eu entendo que é uma decisão diária, que é uma perseverança. Eu digo uma luta diária, né? Uma luta diária. Quando algum casal vem para um aconselhamento, alguma coisa, eu vou fazer minhas malas, eu vou sair de casa porque eu não aguento mais. Eu digo, enquanto a porta do divórcio estiver aberta, vocês vão por ela. Essa é uma porta que ela precisa ser trancada e a chave jogada fora. Exato. Porque senão brigou, eu quero ir embora. O recém-casado, eu vou voltar para casa dos meus pais. Né? E os pais, assim, se eu puder dar um conselho para os pais que casam os filhos, não deixe isso acontecer. Não deixa. Diga, olha, agora você casou, assuma a sua responsabilidade, porque é isso. Um dia eu sinto algo, outro dia outra coisa, eu vou saindo, volto, uma hora isso cansa. E aí entra o desgaste, aí vem os filhos estão vendo isso. Então é uma decisão. Existe um sofrimento de ambas as partes quando um casamento se desfaz, né? Na realidade, eu acho que não importa quem vai desfazer. O sofrimento é de ambas as partes, os erros também podem ser de ambas as partes, mas existe um determinado problema que nós estamos convivendo com isso a vida toda e agora está ficando pior, né? Que são as traições, são aquela coisa que você pensa assim, mas por quê? Né? Por que eu fui traída? Por que eu fui traído? Por quê? O que será que estava errado em mim? Então é uma dor, é uma... Eu fico imaginando que a pessoa chega à conclusão de que ela não é ninguém. Né? Quando você recebe uma traição, quando você está na traição,
e você pergunta para você mesmo: o que eu fiz de errado? Né? Sim. Quando alguém chega para você e fala assim: estou sendo traída, o que é que eu faço? A primeira coisa é a gente não querer achar uma justificativa para isso, porque a pessoa traída, ela foi vítima. Independente do que ela tenha feito, do motivo, nada justifica, porque há uma aliança. Então, tantas são as possibilidades antes dessa escolha da traição. Uma conversa, né, uma tentativa, vamos buscar uma ajuda profissional, um conselho, alguém mais capacitado, um casal que está mais na frente da gente e tudo. Então, nunca julgar a vítima, a mulher traída, o homem traído, porque ela já está com uma dor suficiente para lidar. Exato. Eu digo que a dor da injustiça, e seja ela qual for, uma traição de amizade, uma traição aqui no caso conjugal, ela é uma dor de luto, porque algo idealizado morreu. O casamento, ninguém casa para separar, não existe essa ideia. Também concordo. Então, quando entra a traição, entra uma terceira pessoa na relação, o ideal, todo o sonho, o vislumbre do envelhecer juntos, a dor daquilo que se perdeu é uma dor de luto, algo morreu. E essa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa de muito acolhimento. Se há alguém passando por isso, que possa compartilhar, não guardar sozinha, porque vai gerando ressentimento, amargura e dor, e uma depressão pode vir. Então, essa pessoa traída, ela precisa de ajuda, ela precisa de boas pessoas ao redor dela, para mostrar para ela que hoje talvez ela não esteja enxergando, que tem vida além dessa dor, que a vida não acaba na dor, né? É um momento, é muito doloroso, mas ela vai sair disso e que a vida continua. Ela não é a ferida dela. Ela não é essa marca. Existe sempre uma saída, né? Existe. Quando a gente acredita que a gente pode fazer o melhor. Pessoal, esse é um assunto que machuca. É um assunto que dói. É um assunto que fere. E é uma ferida tão aberta que poucas pessoas sabem lidar, né? Então, isso que a pastora está falando é exatamente procurar pessoas idôneas, pessoas que têm coisas boas para falar. Nós falamos aqui sobre casamento. Casamento é difícil, todos os dias é uma luta, todos os dias você tem que conquistar o seu cônjuge, todos os dias você tem alguma coisa para reclamar, mas o diálogo é o que fortalece o casamento. Aquele casamento onde não tem diálogo, onde as coisas vão se perdendo, acaba ferindo todos os dois lados. Não existe um lado culpado, não existe dois lados culpados. Eu acho que é tanta gente culpada por uma situação que poderia ser melhor se você conversasse com o seu parceiro, com a sua parceira. Existem comunhões aí, casamentos, pastora, que acaba porque é uma pessoa que fere, né, a sua companheira, bate, né, agride com palavras, agride na formalidade do dia a dia, na criação dos filhos sempre tem um culpado, nunca é os dois, né? Então existem outras formas, que não é só a traição que desfaz um casamento. De qualquer forma, não deveria ser assim, né? Mas a gente sabe que existe aí a bebida, né? A agressão, a traição, e tem outras mil coisas, e tem aquele até que não combina com o seu cônjuge, simplesmente porque ele não gosta de uma coisa, ela não gosta da outra, então não consegue conviver. É isso? Isso. A gente só não pode banalizar o divórcio. Sim. Essa é a minha grande preocupação, porque é um escape que hoje está muito normalizado. Se a gente for parar para pensar, lá no tempo dos nossos pais, era algo mais levado a sério, né? Então, assim, até a corte, o tempo de namoro. Como hoje essa porta, como eu falei de porta aqui, está muito aberta, então as famílias já vêm nessa nova configuração do segundo, terceiro casamento, os filhos crescem vendo isso, se normalizou. Mas uma ferida que um divórcio causa, ela é grandiosa. Ela vai além do casamento, ela vai para os filhos. Ela atinge gerações. Então, eu posso falar do que a Bíblia ensina, porque é o meu manual, tá? De fé e prática. E existe sim na Bíblia algumas situações onde se
é permitido o divórcio. Então você citou a agressão. A agressão, além de ser um pecado, é um crime. Sim. Não se existe a menor possibilidade disso ser dito para uma mulher agredida permanecer nesse lugar. Então eu não seria responsável aqui de dizer assim, todo casamento precisa ir até o final. Tem que permanecer. Jamais. Não. Esse é um assunto que cada caso é um caso. Cada contexto familiar. Há pessoas que lá no namoro foram enganadas, que não viram os sinais porque a pessoa enganou e não mostrou os sinais, mas Sim. já havia um histórico. Há pessoas que não quiseram ver, então elas são aconselhadas de uma outra maneira. Agora, o que a gente não pode simplificar é só porque nós somos diferentes nós vamos abandonar o barco, só porque você gosta de verde, eu gosto de azul, então a gente tem uma incompatibilidade. Vamos largar, né? Essas coisas são tão pequenas, elas são tão superáveis que a gente consegue conviver, sabe? Então, existem situações onde há o desprezo, onde há o repúdio, a mulher é repudiada, o homem é repudiado. Nessas situações de violência, de repúdio, Sim. a Bíblia autoriza o divórcio. E é gravíssimo, né? Gravíssimo, porque na verdade aí a aliança já se quebrou. Sim. Agora é só oficializar. Mas diante de Deus e entre as pessoas já houve a separação. Então aí nesses casos sim é possível e deve existir para que a pessoa sobreviva, continue ninguém merece, vivendo, né? Ninguém merece, Deus não se agrada disso. Então, cada caso, por isso que é importante não generalizarmos, não pegarmos uma receita de bolo que serve para você no teu contexto de vida, pode não fazer sentido numa outra Sim. situação. Então, a gente precisa entender a história, ouvir as dores, ver até onde já se tentou, até onde já foi. E procurar pessoas, né? A igreja tem pastora. Sábias, aconselhamento, psicológicos também. É necessário, né? Ferramentas, eu digo, sabe? A gente precisa de ferramentas. Às vezes eu não tenho todas na minha mão, mas outra pessoa pode me ajudar com uma história de vida que ela já superou, já viveu mais coisas do que eu e vai poder me ajudar. Sim. Uma mãe conselheira, uma avó. Como a gente aprende com as gerações que estão à frente de nós. É verdade. Tudo isso é ajuda. Existem várias formas de você salvar o seu casamento. Claro que aqui a gente não está julgando, né? Não estamos falando o que você deve fazer realmente, cada um sabe de si. Eu fui casada por 39 anos, há 12 sou viúva, e eu fico pensando assim, Deus já me deu a pessoa que cuidou de mim, agora eu tenho que me virar sozinha, eu não consigo imaginar um outro casamento, mas Deus é que sabe. Enfim, nessa situação toda, não poderia deixar da gente pensar nos filhos, né? Aqueles filhos que você colocou no mundo e que não pediram para nascer. Nossos filhos não pediram para nascer, né? Nós fizemos num ato de bondade, de amor, de carinho, de afeto, no nosso leito, aonde nós constituímos a nossa casa, a nossa família, e os filhos estão crescendo, estão vendo desordem, né? Pais e mães brigando, falando de traição, falando de situações. Como a cabeça dessas crianças vão continuar daqui 10, 15 anos, você olhar para trás e pensar, por que minha mãe fez isso? Por que meu pai fez isso? Né? Eles criaram também um lar bonito na cabeça deles. E de repente esse lar está desfeito. Sim. Como é que fica, pastora? Como que a gente pode resolver? A gente não, mas como que a gente pode resolver um caso desse? Se você pensar na maioria das situações de vida que a gente ajuda as pessoas, se você for conversar com uma pessoa em crise, angustiada com alguma coisa, normalmente vem lá da infância. Ela vai citar alguma situação que ela viveu com o pai, ela tem uma raiva do pai, o pai abandonou a mãe saiu de casa. É algo tão marcante que vai acompanhando essa pessoa ao longo da vida, até ela entender que ela precisa agir, se posicionar, buscar uma ajuda, romper com esse ciclo e fazer diferente. Sim. Então, a partir do momento que um jovem que tem essa consciência, um adulto, ele se posiciona diferente, ele entende que aquela dor não define, ressignifica e agora faz novas escolhas e gera coisas diferentes nos filhos. Mas eu digo sempre assim, o maior presente que nós podemos deixar para os nossos filhos é um casamento saudável. Então, a nossa conduta? A nossa conduta.
é o maior presente. Às vezes um pai e uma mãe chegam para nós e falam assim, eu dou tudo, meu filho estuda na melhor escola, nós viajamos, nós como pais estamos ótimos, a gente só é péssimo Acha casal. que o dinheiro... Ou assim, nós como casal, nós estamos muito mal. Cada um dormindo num quarto, mas como pais, a gente tá incrível. Meu marido é um ótimo pai, não deixa faltar nada, leva pro futebol. Não, vocês já falharam muito. Por quê? Sim. Porque o que eles precisavam era ver esses pais bem entre eles, era o maior presente. Um filho abriria mão de qualquer outra coisa. Então, sempre que possível, haver restauração, reconciliação, esse vai ser o maior presente para os filhos. Em não havendo, já tentamos de tudo, não tem mais jeito, convívio é impossível, então, separados, agora sim, tentem, busquem, sejam o melhor para os filhos de vocês, como mãe, como pai, escolham um melhor cônjuge para que seja uma boa madrasta, um bom padrasto. Essa fala sua veio a calhar o que eu estava pensando. Às vezes o casamento se desfaz, né? Uhum. Às vezes a intenção não era essa, mas acabaram-se cada um partindo para um lado. E os filhos, conversado com eles, falado com eles, explicado os motivos, pode sim haver uma compreensão. Hoje os filhos estão mais entendidos sobre alguns assuntos, a gente pelo menos acha isso, né? Que a internet está aí, mostrando uma liberdade total, mas no dia a dia, em quatro paredes, o sofrimento é absurdo, né? Uhum. A gente sabe que muitas coisas são mentiras e outras são verdades. A gente só tem que saber o que a gente está escolhendo. Existe sim casamentos desfeitos, porque não é porque o amor acabou. Não é porque o desrespeito acabou, é que a incompatibilidade de gênero... A gente diz, eu não gosto do vermelho, você não gosta do azul, então a gente não combina. Vamos separar? Como um acordo, uma situação diferente. É difícil, mas acontece, né? Eu conheço alguns amigos que vivem num segundo casamento e estão perfeitos. Tá muito bem, obrigada. Me preocupa alguma coisa? Preocupa, mas faz parte de uma boa convivência, então tá tudo bem. O casamento em si, pastora, eu tenho uma visão diferente, né? Eu, Maria Lúcia, eu acho que quando Deus coloca aquela pessoa, você já passou por aquele sofrimento, porque o casamento não é fácil para ninguém. Tem dias, gente, que dá vontade de chutar o balde. Mas, por que não chegar para a pessoa e dizer assim, olha, você hoje fez isso e eu não gostei. Você não cozinha, você não lava, você não... Mas fala para a pessoa, tenha a coragem de dialogar. Mas o que a gente vê? Né? No leito, naquele quarto onde só você e o seu marido, onde o seu marido e a sua mulher estão... O que acontece? Ele passa horas no jogo e depois olha para o lado, a esposa já dormindo, o marido já dormindo. E o casamento? Deixa aí uma palavrinha que eu gostaria de ouvir, porque às vezes acontece alguns amigos, algumas pessoas que a gente conhece e precisa falar sobre isso. Como que faz? Como é que eu perdoo essa situação toda? Vamos chegar lá no perdão que eu falei. Você tem aí um pouquinho de tempo para falar sobre isso. Bom, normalmente um fim de um relacionamento não é do nada, né? Não foi assim de uma hora para outra. São pequenas ações que vão levando a isso. Então, se a gente pensar no nosso casamento como um jardim, ele precisa ser cuidado, nutrido, regado, investido. E quando isso não é feito, como você deu o exemplo, fica no jogo, não dá atenção, o investimento não está acontecendo, isso uma hora a conta vai chegar, vai ficar com saldo negativo e as coisas não vão dar certo. Então, quando isso já está ocorrendo, como você falou do perdão, primeiro a conversa, o diálogo, o tentar entender, vamos melhorar, o que a gente pode ajustar, o que eu preciso ceder, essa palavra é muito importante, Sim. ceder.
né? Esse lugar do a dois, da família, é um cedendo para o outro, é um olhando para o outro como importante, e o que eu posso fazer para te servir é essa troca. Então eu cedo aqui, você cede dali, e a gente vai se ajustando para que haja mais tempo de qualidade, para que haja mais investimento. A partir do momento que entrou uma ferida, como eu falei, do amor ser um sentimento, o perdão, do amor não ser um sentimento, o perdão também não é. Ele também é uma decisão. Nós não sentimos de perdoar, mas nós decidimos. Então, algo que hoje eu não consigo, eu tenho vontade de matar, mas eu decido. Então eu não vou matar, mas eu decido. Amanhã eu não quero não só matar, eu não quero nem fazer mal. Eu continuo decidindo. Outro dia eu não quero nem só não matar, não fazer mal, mas eu já penso numa restauração. Então vai sendo assim num processo. Quando a gente olha para José na Bíblia, ele foi traído pelos irmãos, injustiçado pelos irmãos, e ele decidiu perdoar e decidiu trazer os irmãos para perto de novo. Então é uma decisão, é algo que a gente precisa se posicionar, ver o cenário, entender as circunstâncias também, não se anular, porque a gente também tem o nosso valor e isso precisa ser levado em conta. Deus ama as pessoas, Deus ama aquele que nos feriu, mas Ele também nos ama. Então, assim, não é só o perdão que vai alcançar o outro, mas eu também me liberto daquela ferida, eu também paro de ficar sofrendo com aquilo e eu sigo. Verdade. Eu sei que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Eu vou trazer ela de novo, quem sabe a semana que vem. Pessoal, deixa eu só dizer uma coisa. Enquanto existir amor, você pode salvar o teu casamento. Até a próxima semana.